Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo e o nosso Evangelho é de João capítulo 6, versículos do 24 ao 35. Hoje nós estamos no 18º domingo do tempo comum e estamos iniciando também um novo mês. Por isso nos coloquemos com confiança nas mãos de Deus que tanto nos ama, para que procuremos corresponder à sua vontade, fazer o bem e recebermos dele todas as graças e forças de que nós necessitamos para podermos viver com solidez a nossa fé. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos o relato de Jesus dialogando com um grupo de pessoas após a multiplicação dos pães, que nós tínhamos ouvido no último domingo. Era um grupo de pessoas que buscam a Jesus, mas na verdade não estavam buscando a Jesus porque queriam se saciar das suas palavras, do seu ensinamento, porque queriam acreditar e ter fé nele como Filho verdadeiro de Deus, mas eram pessoas que o estavam buscando com um interesse muito particular. Eles estavam buscando a Jesus porque queriam comer mais pães. E é interessante que estas mesmas pessoas começam a questionar a Jesus a respeito dos sinais que ele realizava para que eles pudessem acreditar que Jesus de fato era o Messias. Isso é bastante peculiar porque eles mesmos tinham visto Jesus multiplicar os pães como um verdadeiro sinal e agora pediam a Jesus novamente outros sinais para que eles acreditassem. E diante desta reivindicação, Jesus começa a ensinar-lhes um sentido muito mais profundo da fé que eles precisavam viver, que não era de buscá-lo por aquilo que ele poderia lhes dar, mas de buscá-lo por quem ele era. E ele, na verdade, era e continua sendo para todos nós o verdadeiro pão descido do céu. Por isso que no Evangelho Jesus retoma um fato que foi citado mesmo por este grupo a respeito de Deus que havia alimentado o seu povo no deserto, guiado por Moisés, enquanto buscavam a libertação. E desta forma Jesus começava a indicar a eles que o verdadeiro pão descido do céu não era aquele pão dado por Deus no deserto pela intercessão e por meio de Moisés, mas que o verdadeiro pão e o pão da vida, o pão da eternidade, o pão que nós comemos sem necessitar de outro alimento porque nos dá a vida eterna, era Ele mesmo. Ou seja, assim o Senhor Jesus se colocava diante daquelas pessoas como o que era de mais importante para ser buscado. E com estas palavras suas, o Senhor Jesus não apenas indicava aquele grande milagre da Eucaristia que deveria ocorrer posteriormente, mas indicava também que desta forma Deus nos alimenta para uma libertação definitiva. Da mesma forma que o Pai alimentou o povo de Israel na sua luta para libertar-se da escravidão do Egito, conforme o relato de Êxodo, agora Jesus se tornava Ele mesmo o alimento verdadeiro para libertar-nos de uma maneira definitiva e fazendo com que fosse levada à plenitude aquela libertação que havia sido iniciada com Moisés. Mas agora não era simplesmente uma libertação de uma escravidão, mas era a libertação da morte, de um Deus que nos oferece, pelo seu próprio corpo e sangue, a vida verdadeira e eterna. Por isso nos coloquemos com confiança nas mãos do Cristo, para que sempre o busquemos em sua palavra, o busquemos na Eucaristia, o busquemos em uma vida de solidariedade para com os que são necessitados, e desta forma façamos com que a nossa verdadeira busca seja por Deus mesmo e não por aquilo que Ele pode nos dar, como aquelas pessoas que estavam buscando não o Cristo, mas o pão que o Cristo poderia lhes dar. Vamos nos lembrar de nosso Pai Santo Agostinho, que tantas vezes nos ensina que Deus deve ser buscado de maneira gratuita, deve ser amado de maneira gratuita, por ser Deus mesmo e não por aquilo que Ele pode nos dar. De fato, Santo Agostinho assim ensina que Deus enche o coração e não a arca. E quando nós buscamos a Deus por conta de alguma coisa que queremos,
não buscamos, na verdade, a Deus, mas buscamos aquilo que é a nossa necessidade. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que mude e converta os nossos corações, a fim de buscarmos sempre a Ele, pão vivo descido do céu, pão da nossa salvação, pão da nossa libertação, pão da vida eterna. Que Deus nos abençoe e que, com a graça de Deus, sejamos sempre abençoados pelo Cristo, para que as nossas vidas correspondam sempre à sua vontade. E que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre todos vocês a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.